Olá, pessoal. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Sou o professor Luciano de Abreu, professor de Contabilidade da Faculdade São Judas Tadeu, e terei o prazer de, nessa série de vídeos, falar um pouquinho com vocês sobre a declaração de imposto de renda. Veremos nos próximos vídeos e no vídeo atual informações sobre prazo de entrega, obrigatoriedade, fichas e pontos de atenção para cada tipo de situação de declaração, ok? Vou partilhar aqui com vocês minha tela, tá? Uma apresentação. Hoje nós vamos abordar neste vídeo situações de atenção especial em relação à declaração de imposto de renda. Vamos ver a questão de obrigatoriedade, bem obrigado, prazo de entrega, tipos de declaração, multa por atraso e preparação para se fazer uma declaração de imposto de renda. Vamos ter uma visão geral da declaração de imposto de renda. Aqui na apresentação vocês podem observar que também teremos durante essa série de vídeos algum assunto relacionado ao Carnê-Leão e ao ganho de capital, que são programas que estão relacionados à declaração de imposto de renda anual, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, né? Quem está obrigado à entrega da declaração de imposto de renda? Bom, basicamente, nós temos algumas situações que obrigam a pessoa física, o contribuinte, a fazer a entrega de declaração de imposto de renda. Primeiro ponto são os rendimentos tributáveis. E os rendimentos tributáveis para a declaração desse ano são aqueles que estão acima de R$ 28.559,70. Então, se você teve rendimento de salário, aposentadoria, aluguel, rendimento que você trabalhou como com aplicativo tipo Uber, por exemplo, se você teve rendimento tributável acima desse valor, você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Se você também recebeu rendimentos isentos, mesmo aqueles rendimentos que não pagam imposto, mas que estão acima de R$ 40 mil, você também tem a obrigatoriedade da entrega da declaração de imposto de renda. Esses rendimentos isentos podem, por exemplo, ser o fundo de garantia ou alguma indenização trabalhista que você tenha e que foi considerado um rendimento isento, tá? Se você trabalha com atividade rural, se você recebeu receita bruta superior a R$ 142.798,50, você também é obrigado a declarar imposto de renda. Se você também trabalha com atividade rural e quer compensar prejuízo da atividade rural, também tem que fazer a declaração de imposto de renda. Você não pode compensar sem fazer a declaração de imposto de renda. Se você teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto de renda, você também é obrigado a fazer a declaração. Se realizou operações com bolsa de valores ou assimilados e que tenha também apurado o ganho, você também tem de fazer a declaração. Tenha em 31 de dezembro de 2022 posse ou propriedade de bens acima de R$ 300 mil, você também é obrigado a fazer a declaração. Observe que esse ponto é interessante, porque você pode não ter renda tributável acima dos R$ 28 mil, 559,70. Você pode não ter rendimento isento acima dos 40 mil. Você pode não ter nenhuma daquelas situações que a gente falou. Só tem bens acima de R$ 300 mil. Ainda assim, você tem a obrigatoriedade da declaração contra a posse desses bens. Posse ou propriedade, ou seja, não necessariamente, tem gente que é um ponto importante, né? Que se eu não tenho escritura no RGI, eu não preciso declarar. Não, não somente a propriedade registrada, né, em seu nome, né? E também a questão da posse para o arrendamento, por exemplo, né? Você pode ter posse de um bem temporário e esse bem ali servir a você para os seus negócios, coisa desse tipo, e ainda assim você tem a obrigatoriedade de entrega da declaração por conta disso.
Se você passou a condição de residente no Brasil, em 2022 também. E aí você pode estar falando de pessoas que não são naturais do Brasil, como também pessoas naturais do Brasil, que em algum momento tiveram saída definitiva, ou seja, passaram a ter residência fiscal em outro país, mas que voltaram ao Brasil na condição de residente. Então, nesse caso, também é obrigada a entrega da declaração. Tá? Chegou ao Brasil, tem que fazer. Ah, mas eu não tive renda. Não importa esse caso, também obriga você a fazer a declaração. Pode ser que depois que você passou esse primeiro ano, os outros anos que você tenha as outras condições, né? Aí sim, aí você não fazer a declaração. Mas inicialmente, assim que você passou a ter residência, sim. Tá? Se você também optou pela isenção do ganho na alienação de um imóvel para a aquisição de outro imóvel no prazo de 180 dias, se você fez isso na hora que foi a apuração do ganho de capital na alienação do imóvel, também você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Um ponto aqui importante, tá? Aí a pessoa fala, beleza, eu não sou obrigado em forma alguma a fazer a declaração, mas ainda fazer porque eu numa renda oficial, eu tenho renda, mas não tenho renda oficial, e essa renda, mesmo sendo abaixo do teto que me obrigaria a fazer a declaração, eu gostaria de tê-la registrada oficialmente, até para poder, eventualmente, apresentar isso como prova no banco, ou numa outra instituição financeira, ou em algum outro local, como uma prova de renda. Eu posso fazer a declaração mesmo não sendo obrigado? Sim, você pode, não há problema algum. Você só tem que se atentar a um ponto. Se você, naquele ano, calendário, figurou como dependente de alguém na declaração, durante todo o ano calendário, então você não pode fazer uma declaração como titular. Você só pode fazer se você não foi dependente, né, não participou da declaração como dependente de outra pessoa, ou se você ficou como dependente apenas uma parte do ano calendário. Aí sim, aí você pode, tá? Isso é um ponto de atenção. E quais as formas de entrega da declaração? Como eu posso fazer a declaração, apurar o meu imposto? Basicamente, nós temos duas formas, que é a utilizando deduções legais e a outra, o desconto simplificado. O que significa isso? Bom, vamos lá, vou falar para vocês aqui de forma bem simples, né? Deduções legais é quando você utiliza determinadas despesas que a Receita Federal diz que você pode utilizar para bater do teu imposto, do cálculo do teu imposto. Exemplo, despesas médicas. Outro exemplo, despesas com educação, até um determinado limite. Então, essas despesas poderão ser utilizadas como dedução legal. Agora, por outro lado, o desconto simplificado é uma espécie de crédito presumido. Tá? Ele te dá 20% em cima do rendimento tributável como desconto simplificado, limitado a R$ 16.754,34. Então, nessa modalidade de desconto simplificado, você não vai precisar comprovar as deduções legais, porque já é concedido por você de forma automática esse desconto. Tá? Aí você vai me perguntar, qual é a forma mais vantajosa? Desconto simplificado ou dedução legal? Aí vai depender de cada caso, tá? É uma análise que tem que ser feita por cada contribuinte. Mas uma coisa a gente já pode antecipar, a declaração ela já te facilita isso ao mencionar quanto você pagaria se fosse por deduções legais ou por desconto simplificado. Isso a gente vai ver mais adiante, mas a própria declaração ela já te dá uma luz em relação a isso, tá? A gente vai ver também um ponto importante sobre essa questão do desconto simplificado e dedução legal, tá? Você tem também um ponto aqui que a gente vai ver mais à frente de atenção em relação a isso. Beleza, e qual o prazo que eu tenho para entregar a declaração de imposto de renda? Bom, esse ano nós tivemos aí uma ampliação do prazo de forma oficial. Então, esse ano o período de entrega é de 15 de março até 31 de maio. Né? E aí você pode me perguntar, será que teremos mais uma extensão, como já tivemos em outros anos? Eu acredito que não, tá? Porque basicamente a Receita já está dando um prazo maior. Nos anos anteriores ela não deu esse prazo maior. Então,
Eu acredito que não tenhamos. Não posso confirmar isso 100% de certeza, até porque a gente não sabe o que pode acontecer se a Receita lá na frente, de repente, amplia esse prazo. Mas eu gosto de trabalhar com o que é certo, com o que está no momento como confirmado, é o prazo de 31 de maio. Não deixar para a última hora na esperança de que vai ser prorrogado, tá? Isso é importante. E quais as formas que eu tenho de fazer, de apresentar essa declaração? Basicamente, são 3 formas. É pelo programa, propriamente dito, que é o programa que você faz o download dele na página da Receita, tá? É o tradicional, é o mais utilizado, que é o programa gerador da declaração, que a gente chama de PGD, que ele pode ser utilizado no Windows, no Linux, no iOS. Ele tem uma série Unix, ele tem multiplataformas. O outro é o aplicativo Meu Imposto de Renda, que alguns baixam, inclusive, em tablets, e tem também o preenchimento online. Esses 2 últimos não necessariamente vão poder ser utilizados por todos os contribuintes, tá? Porque eles têm uma característica de simplificação de informações, tá? Mas a gente vai ver aqui mais adiante quais os casos em que eu não posso utilizar esses aplicativos mais simples, né? E aqui vem já mencionando, ó. E quais as formas que eu tenho de fazer, de apresentar essa declaração? Basicamente, são 3 formas. É pelo programa, propriamente dito, que é o programa que você faz o download dele na página da Receita, tá? É o tradicional, é o mais utilizado, que é o programa gerador da declaração, que a gente chama de PGD, que ele pode ser utilizado no Windows, no Linux, no iOS. Ele tem uma série Unix, ele tem multiplataformas. O outro é o aplicativo Meu Imposto de Renda, que alguns baixam, inclusive, em tablets, e tem também o preenchimento online. Esses 2 últimos não necessariamente vão poder ser utilizados por todos os contribuintes, tá? Porque eles têm uma característica de simplificação de informações, tá? Mas a gente vai ver aqui mais adiante quais os casos em que eu não posso utilizar esses aplicativos mais simples, né? E aqui vem já mencionando, ó. Por exemplo, se eu tenho rendimento recebido do exterior, eu não posso usar o meu imposto de renda como uma alternativa, né? Tem que fazer o PGD. Se eu oferir rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva relacionada a ganho de capital na alienação de bens e direitos, na alienação de aplicações financeiras ou de moedas estrangeiras, ganho de capital na alienação de moeda estrangeira, ganho líquido em operação de renda variável com bolsa de valores. Então, esses casos me obrigam a usar o PGD, tá? Programa tradicional. Vou falar para vocês que eu particularmente prefiro usar o PGD, tá? Mas nada impede, se você não é obrigado a utilizar o outro. Vai de cada um, tá? Outro ponto que veda é você ter oferido rendimentos isentos não tributáveis nas seguintes situações, tipo, relativo à parcela isenta da atividade rural, relativo à recuperação de prejuízo em operação de renda variável, bolsa de valores, correspondente ao lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel, que a gente falou lá atrás, que mesmo sendo isento, a utilização desse ganho na aquisição de outro imóvel dentro do prazo de 180 dias, mas ainda assim eu tenho que fazer a declaração, e nesse caso não posso fazer a declaração lá pelo meu imposto de renda, porque é uma declaração mais simplificada, então não teria como eu declarar isso. Ter se sujeitado ao imposto pago no exterior, tá? Também me obrigaria a fazer a declaração pelo PGD, e o preenchimento de demonstrativo de referência à atividade rural, ou ganho de capital ou renda variável. Então, ou seja, aquelas declarações mais complexas, que tem mais situações envolvidas, que tenha aplicações financeiras em bolsa de valores com ganho, que tenha ganho de capital apurado com bens e direitos, essas declarações não podem ser feitas no meu imposto de renda, e tem que ser no PGD, ok? Eu, para simplificar, preciso usar o PGD sempre, que é muito mais prático. Eu gosto muito. Agora, um ponto que poucos sabem ou que poucos se atentam, tá? E tem gente que só vai saber disso na hora em que vai fazer a transmissão da declaração. Existe a obrigatoriedade de utilização ou de certificado digital ou do perfil GovBR Prata ou Ouro, em situações em que, por exemplo, a pessoa, né, tem rendimentos sujeitos à tributação,
né, superior a 5 milhões de reais. Que tenha rendimentos isentos também nessa mesma proporção. Ou sujeitos à tributação exclusiva também a partir de 5 milhões e 1 centavo. Ou que tenha pagamentos realizados a pessoas físicas ou jurídicas cuja soma for superior a 5 milhões de reais. Isso individualmente ou pago no total. Então, nestes casos, é obrigatório o perfil GovBR Prata ou Ouro ou certificado digital, tá? Importantíssimo isso. E é bom já ficar sabendo disso com antecedência, porque em cima da hora, para você conseguir um perfil GovBR, por mais simples que você possa imaginar que seja, isso inclusive vale muito para quem faz a declaração para terceiros, né? Porque às vezes você fala, o GovBR é muito simples, baixa o aplicativo no celular, vou lá, pego o meu aplicativo do banco, e aí eu já faço a validação, muito simples. Bom, o que é simples para você pode não ser simples para o seu cliente ou para a pessoa que você está fazendo a declaração. Então, sabendo disso, é bom você já ter esse prévio conhecimento, tá? Se você vai estar enquadrado nessa situação com esse teu cliente ou na sua própria declaração. Porque para fazer isso em cima da hora, principalmente com pessoas que às vezes não têm uma intimidade com aplicativos de celular, né, ou que tem que se deslocar para fazer uma certificação digital. Aí você vai falar, mas pode fazer certificação digital online, mas para isso a pessoa tem que ter uma intimidade com um computador, com um aplicativo, e às vezes a pessoa não tem, tá? Vamos ser sinceros. Então, a gente tem que já tentar antecipar essa situação. Prosseguindo. Agora, vamos supor que você, né, na hora de for fazer a sua declaração, perdeu o prazo. Ou na hora que for fazer a declaração de algum cliente seu, ele chegou depois do prazo de entrega. Eu pego esses casos sempre. Hoje mesmo, estava vendo um caso desse de uma cliente que vai ter de entregar 3 anos de declarações em atraso. E aí, nesse caso, você tem uma multa que é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido. Observe que aqui em cima do imposto de renda devido, não é do imposto de renda a pagar. Existe uma diferença. O devido é aquele imposto apurado antes, né, que você faça abatimentos, antes que você faça a compensação de imposto já pago. Tá? Então, é um imposto devido, limitado a 20% do valor do imposto. E o valor mínimo é de R$ 165,74. Então, tem que ficar atento, porque 20% do imposto devido pode ser um valor alto, né? Então, tem que ficar bem atento. Se o imposto devido for R$ 10.000, a multa é 2.000, né? Então, é um valor relevante, né? Então, tem que ter muita atenção nisso. E a multa é gerada ali, a notificação, no momento da entrega. Então, o sistema, o próprio PGD já vai gerar lá a notificação, né, com o valor para você recolher. O próprio programa ele gera também a multa. Você também pode fazer o recolhimento através do Sicalc Web, que é um site da própria Receita Federal, que também possibilita o cálculo de tributos em atraso ou em dia, tanto faz, mas eu aconselho a utilizar o próprio aplicativo do imposto de renda. E você tem aí um prazo de pelo menos 30 dias para fazer o recolhimento. Depois disso, aí você está sujeito a ajuda e tudo mais, tá? Agora, um ponto importante. Vamos supor que eu tinha restituição. Poxa vida, ainda vou ter que pagar multa? Sim, vai ter que pagar. E detalhe, se você não pagar a multa e chegou a data da entrega da restituição, o lote da restituição, você pode ter a restituição deduzida do valor da multa, tá? Isso é uma possibilidade. Então, vamos ficar sabendo disso também, ok? Um outro ponto, eu falei lá atrás que você tem 2 formas, basicamente, de entregar a declaração: deduções legais ou desconto simplificado. E aí você vai avaliar, né, qual é a mais vantajosa para o seu caso ou para o caso do seu cliente. Só que você tem que se ligar num detalhe. Você pode trocar a forma de apuração livremente até a data final de entrega. Depois da data final de entrega, você não pode mudar mais. E aí, o que acontece? Você pode ter aquela tristeza de estar pagando mais imposto porque não se atentou, por exemplo, na hora de separar a documentação para fazer a sua declaração de imposto de renda.
De repente tinha uma despesa dedutível que você não viu, não se atentou e que faria uma grande diferença na apuração da declaração do teu imposto. Então é importante que você esteja bem certo de que está tudo em mãos, a gente vai ver mais adiante, né? A documentação básica que você tem que ter, né? E você não pode deixar passar aquelas, principalmente aquelas despesas que são consideradas dedutíveis. Porque depois do prazo, passou o prazo, esquece, você não vai conseguir fazer, pelo menos na forma administrativa, a mudança de opção, tá? Então, é um problema sério, é uma dor de cabeça muito grande, eu já vi casos desse, e dá uma diferença, às vezes, relevante no valor do imposto. Eu posso antecipar pagamento de cotas? Bom, o imposto ele pode ser dividido até 8 cotas, tá? A gente vai ver isso nas nossas simulações, como é que funciona. Essas cotas sim podem ser antecipadas, pode ser mudado o número de cotas, desde que façam a retificação da declaração, né, para esse fim. Lembrando que a cota única, você ali o prazo, né, é bem próximo, então você já tem que fazer isso antes do vencimento, se for o caso da cota única, de trocar de cotas para cota única. Mas de redução de cotas ou ampliação de cotas, pode ser feito mediante a retificação da declaração. Tá? E aí, vou falar sobre a documentação. Eu gosto sempre de falar, né, a gente acabou de falar aí nessa situação de mudar a forma de apuração de simplificado para de deduções legais ou vice-versa, mas eu gosto sempre de frisar um ponto. A declaração de imposto de renda, ela tem que ser pensada durante todo o ano calendário. Você não vai pensar só lá em março, em abril, em maio, na época da entrega da declaração. Você já tem que estar pensando nisso durante todo o ano, porque o próprio nome da declaração já diz, é a declaração de ajuste, ou seja, você já tem que estar apurando o imposto durante o ano para quando chegar lá na época da entrega, você ajustar e ver se tem imposto a pagar ou a restituir. Então você já tem que estar pensando em separação de documentação, você já tem que estar pensando se tem alguma coisa que você já tem que pagar durante o ano para que você não tenha que apurar isso na época da entrega da declaração de ajuste e ainda ter que pagar multa e juros. Exemplo clássico disso é a questão de ganho de capital, né? O ganho de capital na alienação de imóveis. Eu já vi casos em que a pessoa alienou o imóvel, vendeu o imóvel em março e só foi saber que tinha que fazer a apuração do ganho de capital quando foi lá no escritório e pediu para fazer a declaração de imposto de renda. Aí eu vi que ela deveria ter pago um imposto em abril do ano anterior, porque no caso de ganho de capital de imóvel, você tem que pagar o imposto do ganho até o último dia útil do mês subsequente. Então, você já tem que estar preparando isso no decorrer do ano calendário. E já ir separando algumas documentações. Então, vamos lá. Quais são as documentações que eu já posso receber de terceiros? Por exemplo, informe de rendimentos. Então, se eu tenho carteira anotada numa empresa, essa empresa ela é obrigada a me entregar um informe de rendimento, tem que apurar isso na época da entrega da declaração de ajuste e ainda tem que pagar multa e juros. Exemplo clássico disso é a questão de ganho de capital, né? O ganho de capital na alienação de imóveis. Eu já vi casos em que a pessoa alienou o imóvel, vendeu o imóvel em março e só foi saber que tinha que fazer a apuração do ganho de capital quando foi lá no escritório e pediu para fazer a declaração de imposto de renda. Aí eu vi que ela deveria ter pago um imposto em abril do ano anterior, porque no caso de ganho de capital de imóvel, você tem que pagar o imposto do ganho até o último dia útil do mês subsequente. Então, você já tem que estar preparando isso no decorrer do ano calendário. E já ir separando algumas documentações. Então, vamos lá. Quais são as documentações que eu já posso receber de terceiros? Por exemplo, informe de rendimentos. Então, se eu tenho carteira anotada numa empresa, essa empresa ela é obrigada a me entregar um informe de rendimento até o dia 28 de fevereiro ou 29 de fevereiro do ano seguinte, né? Para que eu tenha tempo de fazer a minha declaração de imposto de renda. É lógico que não são sempre que ela é obrigada a entregar. Se for um rendimento muito baixo, eu não vou receber esse informe de forma obrigatória. E eu posso separar os contra-cheques ou até posso pedir na empresa, ela pode até ceder, mesmo que não seja obrigado, um informe. Então tem que separar o informe de rendimento da pessoa jurídica que está me pagando. Isso inclui, inclusive, informe de VGBL, PGBL, tá? Que são planos de previdência privada.
Informes de rendimento bancário em geral, onde vem ali as dívidas que eu tenho com o banco, o que eu tenho em conta corrente, conta poupança. Informe de pagamento de planos de saúde, tá? Que é também importante, que são despesas dedutíveis que eu vou colocar lá na minha declaração. Notas fiscais ou recibo de pagamento de despesas médicas. E aqui é importante destacar que a Receita ela fica em cima se aquela despesa médica é do titular ou do dependente. É importante que isso esteja claro no recibo ou na nota fiscal. Recibo de pagamentos a profissionais liberais, mesmo quando não dedutível, tá? Recibo de doações efetuadas também, é importante separar. E informações relativas à alienação ou aquisição de bens, recebimentos de aluguéis, que a gente vai ver mais adiante que se eu recebo aluguel, eu já tenho que estar fazendo o cálculo desse imposto mensalmente no livro caixa. Tá? Informes relacionados a dívidas que eu tenho com instituições financeiras também eu tenho que separar. E também relação de dependente com o CPF, tá? Antigamente existiam casos em que o dependente era menor de idade, não era obrigado a ter CPF, hoje não. Qualquer dependente na declaração de imposto de renda tem de ter o seu CPF. Na verdade, hoje, quando a criança sai da maternidade, ela já tem lá, na hora que sai a certidão, também o seu número de CPF. Então, isso é super importante. Pessoal, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, tá? No próximo vídeo a gente vai ampliar os nossos conhecimentos, além do que a gente já viu até o momento. Enquanto isso, eu solicito que vocês deem o like no vídeo e que também nos sigam no Instagram. Sigam o Instagram da Faculdade São Judas Tadeu para estar sempre por dentro de novidades, não somente relacionadas ao imposto de renda, mas também relacionadas a outros assuntos importantes no seu dia a dia. Muito obrigado por nos acompanhar até este momento. Até o próximo vídeo.